Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui hoje reunidos para mais um momento de devocional Manhã com Deus, e hoje nós vamos estar lendo Jó, do 42, capítulo 42, do 10 ao 12, tá? Versículo 10 e 12, amém? Nessa manhã, no nosso devocional, vamos ver o que Deus tem para as nossas vidas, o que Ele vai nos instruir para o dia de hoje. Então, nesse momento, antes de iniciarmos o nosso devocional, nós vamos começar com uma oração. Porque iniciar o dia com uma oração já muda tudo. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, amado Jesus, neste momento eu quero lhe agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas também por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Espírito Santo, tenha total liberdade para falar conosco nessa manhã, para nos direcionar, para nos moldar, para nos instruir. E que a Tua palavra nessa manhã traga edificação, transformação, direcionamento e até mesmo correção, se necessário. Mas fale conosco nessa manhã, que não seja nós aqui, mas que seja a Tua presença falando no meio de nós. Consagramos nosso dia nas Tuas mãos, consagramos a nossa vida, consagramos a nossa família, consagramos o nosso dia e Te entregamos tudo nas Tuas mãos. Que seja tudo abençoado e direcionado por Ti. É o que nós Te pedimos nessa manhã e desde já Te agradecemos. Amém. Amém? Então hoje nós vamos estar lendo Jó 42, do 10 ao 12. E o tema do nosso devocional é um Deus que muda histórias, mesmo nos piores cenários. Como está o seu cenário hoje? Porque Jesus chegou. E Ele chegou para trazer mudanças no seu cenário. Bom dia. E diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele na sua casa. Eles o consolavam e o confortavam por todas as tribulações que o Senhor já tinha trazido sobre ele. E cada um deles lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor a abençoou. O final da vida de Jó mais do que o início. E ele teve no total 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também ainda teve 3 filhas, 7 filhos e 3 filhas. A primeira tinha o nome de Germina, a segunda de Késia e a terceira de Queren-Apuc. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e descendentes até a sua 4ª geração. E então morreu com idade avançada. Eu li para vocês do 10 ao 17, mas o nosso foco está no versículo 10 ao 12, onde vai falar que Jó, ele orou por seus amigos, onde vai falar que os teus amigos se levantaram para consolar Jó nos momentos em que, por conta das tribulações que ele tinha passado. E também vai falar que Deus o abençoou. Mas antes da gente falar sobre o finalzinho da vida de Jó, eu quero te lembrar do início. Jó, ele era um homem temente ao Senhor. A Bíblia vai nos relatar que Jó, ele era um homem íntegro a Deus, que tinha uma vida abençoada,
Mas de repente, tudo mudou. Ele perdeu seus bens, ele perdeu sua família, ele perdeu sua saúde. E até a sua paz emocional. Ele viu os seus amigos se afastando. Pessoas tentando entender o que estava acontecendo com ele e tirando suas próprias conclusões. Jó pecou. Jó fez algum erro. E isso é Deus punindo. E aos olhos humanos, para Jó, aquilo já era o fim. Mas o que Jó não sabia é que Deus ainda estava escrevendo a sua história. E ela não terminava ali. Em Jó 42:10, onde nós lemos, diz: Jó, depois de passar por todas as suas tribulações, Jó orou por seus amigos e o Senhor tornou-o novamente próspero e lhe deu tudo em dobro o que tinha perdido. O Senhor viu, no meio de um cativeiro, no meio de uma tribulação, um homem. Em vez de reclamar, de murmurar, orar por seus amigos. E existe um detalhe poderoso aqui. A mudança da vida de Jó não começou enquanto ele orava por ele. Porque sim, teve muitas vezes que ele orou por ele. Não reclamando do cenário, mas tentando entender o porquê. Mas independente dele não entender, ele continuava confiando no Senhor. E como está o seu cenário hoje? Será que no meio de todas essas tribulações, no meio de todo esse desafio diário que você tem enfrentado, será que no meio de tudo isso, você tem conseguido orar pelo seu próximo, desejar bênçãos sobre a vida do seu próximo e confiar em Deus mesmo sem entender? Porque a vida de Jó começou a mudar enquanto ele orava. Só que é engraçado que fala que eu já não estava orando por ele na hora que Deus resolveu que ia mudar a vida dele. Ele estava orando pelos teus amigos. Eu acho que Jó já tinha chegado no estado da vida dele onde ele tinha perdido tanta coisa, que ele falava: eu não vou mais orar por mim porque eu mesmo já não vejo mais jeito para esse cenário. Então ele começou a orar abençoando os teus amigos. Jó, ele era um homem que ele fazia sacrifícios pelos pecados dos filhos. Ele pedia perdão a Deus pelos pecados dos filhos. Ele agradecia a Deus em cultos de ação de graças pelas bênçãos que os filhos recebiam. Jó era conhecido como um homem íntegro diante do Senhor, porque muitas das vezes ele não fazia por ele fazia pelos outros, para que o cuidado do Senhor alcançasse a vida de outros. Jó estava ferido. Jó tinha perdido tudo. Ele estava literalmente naquela fase onde nós chamamos de fundo de poço, onde chamamos do deserto, mas naquela fase que a gente fala: não tem mais jeito, não tem mais chance, não tem mais esperança. Mas Deus olha lá de cima e fala: ei, ele está no meu processo. Para o mundo não tem mais jeito, para o mundo não tem mais esperança, mas eu continuo cuidando. Para muitos parece o fim. Jó também não está entendendo nada, mas eu estou com ele. E no meio daquela situação, Jó decide fazer uma coisa que muitos de nós talvez não faríamos, que era orar. Mas não por nós mesmos no meio de um sofrimento, e sim pelos outros.
E isso revela um outro nível de intimidade espiritual. Quem você é em Deus não depende do que você está vivendo. Jó, ele tinha todos os motivos que um ser humano tinha para simplesmente desistir. Jó perdeu os filhos, os bens, seus amigos. Jó perdeu tudo. Tudo. E ele se encontrava ainda com uma enfermidade, que a palavra fala que ele se coçava com caco de vidro. De tanto agoniante que era aquela enfermidade. Sabe onde Jó estava orando pelos seus amigos? Em um buraco. Porque o que ele tinha na pele era a lepra. E quando a pessoa ela estava num estado muito avançado da lepra, eles abriam um buraco, a pessoa entrava e ficava ali para não contaminar ninguém. E naquele lugar onde o decreto estava dizendo morte, aqui é o fim. Deus olhou lá do céu e disse: ei, quem determina o começo e o fim continua sendo eu. E a história de Jó não acabou. Continua orando, Jó, continua. Tá difícil, tá cansativo. Chegou num estágio da sua vida onde não tem mais nem esperança para continuar. Mas lembre-se de quem está contigo nesse cenário, Jó. E continue adorando, continue adorando. Mas eu não consigo nem mais ter forças para orar por mim. Então abra sua boca e profetiza sobre a vida do outro. Profetiza a bênção sobre os teus inimigos. Mas não pare de orar. Ore nem que seja só gratidão. Gratidão. Ore, nem que a sua palavra seja só Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Ore, não pare de orar, porque no meio desse cenário, enquanto Jó orava, a palavra do Senhor fala que Deus, o Senhor, no meio da dor, onde o fim estava estampado, tornou novamente Jó próspero e deu para ele tudo em dobro o que perdido ele tinha. Mesmo quebrado, Jó continuou orando. Oração é alinhamento com o céu. O homem disse acabou. E você vai falar assim: ei, Deus ainda muda decreto. Continue a orar. A ordem de hoje é continue em oração. Porque é nesse lugar que tudo muda. Tudo muda. O Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía. Ele perdeu tudo, mas Deus deu em dobro tudo. E não é qualquer coisa não, é tudo do melhor. Deus, ele não apenas restaurou, ele multiplicou. Isso nos ensina algo muito forte, irmãos, nessa manhã. Deus, ele não terminou a história de Jó no momento da dor. E não é na dor que a tua história termina. A tua história não termina onde o homem disse que acabou. O decreto do homem não é o decreto de Deus. Para o homem é impossível, mas fica tranquilo, porque o Deus do impossível na tua história chegou. Continue orando, continue buscando, continue adorando, porque tem milagre sendo semeado nesse cenário de dor. Tá impossível, tá improvável, mas Jesus chegou. Eu vou orar por vocês. Fica na live. Estarei orando no final da nossa ministração. O cenário hoje, para você, pode parecer perdido. Então, nesse cenário perdido, faz como Jó. Ei, Jesus! Sabe aquele cego? Aonde todos falavam para ele: ei, para de encher a atenção do mestre. Para, o mestre tá ocupado. E ele olhava, e ele era cego, na verdade, né? Ele tava no meio do caminho, ele só escutava: Jesus está passando. E dentro do coração dele falava: é sua última chance. Se hoje fosse a sua chance de ver Jesus passar na sua vida, como você clamaria?
Porque aquele cego, ele clamava em alto e bom som. E quanto mais falavam para ele parar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Hoje, podem estar olhando para o cenário e falou: ei, morreu os planos, não tem mais jeito. Você pode olhar e falar: Jesus não está chegando. Podem estar embalsamando os teus sonhos e falando: aqui é o fim. Você olhar e falar: eita, Jesus não está chegando. Podem até sepultar os projetos e você falar: ei, Jesus não chegou. Mas continue depositando a tua confiança no Senhor. Porque lá vem Jesus. Ah, mas não tem mais o que fazer, já faz, olha, tanto tempo. Deixa pra lá. Não, ei, vem pra fora sonhos. Vem pra fora o impossível, porque o milagre chegou. O milagre nesta manhã chegou. Você pode declarar isso nos comentários. O meu milagre nesta manhã. Você tem uma notícia pro inimigo. Ei, o meu milagre chegou. Ele chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou. Glória a Deus. O cenário pode parecer perdido, mas clame como o cego clamou. Tá difícil, quanto maior a dificuldade, mais ora, mais glorifica, mais profetiza, mais agradece. Agradece pelas coisas que você já viveu, mas agradece. Continua, porque quando Deus ele entra, existe restauração. Quando Deus entra, existe restituição. Quando Deus entra, existe honra. Quando Deus entra, existe recomeço. Quando Deus entra, existe milagre. E a vitória é acessada por meio do clamor. Então continua. Eita, glória, Senhor, aleluias. Maravilhoso Deus, Senhor, aleluias. Nesta manhã a ordem já foi dada, é para continuar. Eita, que Deus maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso, irmãos. E em Jó 42:12 diz: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. O final de Jó foi maior do que o começo. Ele era um homem rico, irmãos. No início da história, Jó tinha tudo. Ele tinha família, ele tinha bons amigos, ele tinha tudo. Ele era um homem referência naquilo que ele fazia. Ele era um homem íntegro visto aos olhos das outras pessoas. E ele era um homem que Deus o conhecia. Ele era um homem que ele tinha tudo do bom e do melhor. Ele perdeu tudo. Chegou a estaca zero. Mas o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. O primeiro já era muito bom, mas ficou muito melhor. Muito melhor. E talvez hoje essa palavra esteja já tocando no seu coração. Porque uma coisa que eu falo para Deus é: Senhor, traz para live pessoas que o Senhor quer direcionar pela palavra. Eu não quero que você passe na live, você veja mais uma live, porque o que mais tem aqui no TikTok é entretenimento. Eu quero que essa palavra, além de ela tocar o seu coração, ela gere edificação e transformação. Porque não adianta escutar e não ter mudança. Então eu oro para Deus para que Ele traga pessoas que Ele quer falar diretamente com elas. Se tiver um dia que eu tiver que fazer uma live só para uma pessoa, como já aconteceu, assim eu farei. Mas a palavra do Senhor chegará para aquela vida que naquele momento Deus precisa alcançar. O que você está vivendo agora não é o fim. A dor que você está passando agora não define a sua identidade. O processo que você está passando não vai anular a promessa que Deus tem para você, não. Deus, ele ainda está trabalhando. Então tá silencioso demais o cenário. Parece que Deus, ele não tá mais aí. Ei, mas mesmo no meio desse caos,
Deus ainda está contigo. No silêncio Ele também trabalha, irmãos. Nunca para Deus foi impossível trabalhar no meio do silêncio, não, irmãos. Juliana, mas parece que eu tô sozinho, mas só parece. Porque maior é quem está contigo. O inimigo quer te dar milhares de motivos para você parar. Mas eu tenho uma palavra para você, continua. Porque o maior motivo do mundo já está contigo. E assim como Jó, você vai viver um tempo de virada na sua vida. Juliana, é hoje, é amanhã, eu não sei. O que eu sei é que você tem que continuar orando, continuar se posicionando. Porque a virada vai vir, porque o socorro do céu já está chegando. E grande será brevemente o testemunho que Deus tem para tua vida. Você não é o que você perdeu, então para de ficar preso no passado. Porque eis que Deus está fazendo coisas novas sobre a mim e sobre a tua vida. Há um novo tempo chegando. Juliana, mas a alegria do passado era tão boa. Mas o que perdido foi não poderá ser comparado à glória que Deus já está gerando sobre a tua vida. Então não foca no passado, não. Foca em continuar. É um dia de cada vez. Porque virá o tempo. E breve ele vem. Aonde o Senhor tornará você mais próspero e lhe dará em dobro tudo o que perdido foi, para que o nome dele seja glorificado e todos vejam e saibam que tem um Deus cuidando da tua vida. Você não é o que disseram sobre você. Você não é aquilo que pensaram a seu respeito. Você é aquilo que Deus declarou sobre a sua vida. E quem chamou você para essa obra também sustenta. Quem Deus permite passar pelo processo. Quem Deus permite passar pelo processo. Foca nisso. Ele também leva para a promessa. Eu vou printar. Eu quero que você escreva, eu vou printar. Eu vou orar por vocês. Tem 70 pessoas aqui nesse momento. Eu vou orar por vocês. Eu quero que você escreva aqui. Eu passei pelo processo. E hoje Deus me leva para a promessa. Eu quero que você escreva. Eu quero que você escreva. Eu também vou escrever. Eu passei pelo processo. É o que Deus está liberando nessa manhã. Ó. Eu passei pelo processo. Hoje, vírgula, bota uma vírgula. Eu passei pelo processo porque você passou. Mas hoje, Deus me leva para a promessa. Deus me leva. Para a promessa. Você passou pelo processo, você passou. Mas nessa manhã Deus ele diz para você: eu te levo para a promessa. Ó, os nossos irmãos declarando que coisa mais linda e maravilhosa. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é fiel. Deus, irmãos, ele é Deus e ele não vai fazer nada pela metade não, irmãos. Teve processo, mas tem promessa. Tem promessa chegando. Teve processo, mas tem milagre. Tem milagre chegando. Teve processo, mas tem alegria. Tem alegria chegando. Eita glória, Jesus, aleluias. Aleluia, Jesus. Ele já está aqui nesta manhã comigo e ele já está aí nesta manhã com você. Deus, ele é maravilhoso, aleluias. Irmãos, todos os novos seguidores, eu vou falar isso pra vocês, porque eu preciso avisar que todos vocês que estão começando a seguir a gente hoje, quando acabar a live, eu vou colocar você no nosso caderno de oração, tá bom? Todos os dias, a partir de hoje, até o final desse ano, e na virada do ano, eu também vou estar na madrugada orando por você.
orando pela tua vida, orando pelos teus projetos. Eu estarei todos os dias orando pela tua vida. Aqui nós temos os nomes de todos os nossos seguidores desse ano nesse caderno, e eu estou orando por todos vocês. Então você vai ter uma pessoa que vai interceder pela sua vida. Então, para todos vocês, nossos novos seguidores, Ju, estou começando a te seguir agora, glória a Deus. No final da live vai estar aparecendo o seu nome para mim. Aí eu escrevo o seu nome aqui e eu oro por você, pela sua família, pelos teus projetos. Eu vou orando, tá bom? Eu não consigo ficar printando o nome de todo mundo. Então, todo mundo que tá seguindo, no final fica uma lista pra mim de quem tá seguindo e eu coloco aqui, tá? Agora eu vou orar por você. Mas se você quer uma intercessora de oração, segue a gente aqui, pro seu nome aparecer pra mim e no final da live eu conseguir escrever seu nome aqui e eu vou orar por você, tá bom? Vou orar por você e por toda a sua família. Glória a Deus. Esse projeto do caderno de oração, pelas lives, Deus ele me incomodou para começar. E nós começamos, irmãos, porque o que Deus ele fala, faz, a gente só faz, né? A gente só segue a vida. É do que Deus ministra. Então, Deus ele falou, é para fazer. Então nós estamos fazendo, que é o nosso caderno de oração online. A nossa irmã colocou aqui o nome da família dela, né? Eu printei. E a gente vai estar orando por vocês. Porque uma coisa eu sei, irmãos, que o inimigo pode até se levantar. Mas a oração faz por 7 caminhos ele correr. Ele se levanta e ele cai. Porque a vitória continua sendo do Senhor. E não é impossível para Deus agir. E a oração, ela tem poder, irmãos. E eu sempre falo para Deus, Senhor, é muito difícil quando a gente tá orando e passando por um momento difícil, porque às vezes a gente quer alguém para nos ajudar. Então você vai saber. Tem alguém orando por mim. Eu estarei orando por você. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar por vocês nesse momento. Senhor, nesta manhã o Senhor falou lindamente conosco neste momento de oração, de adoração, de edificação, de palavra. O Senhor nos falou que nós passamos pelo processo, mas o Senhor também nos disse que o Senhor nos levará à promessa. E isso é coisa para Deus. Então, mesmo sem entender o que nós estamos passando, nesta manhã nós escolhemos confiar em Ti. Pai, fortalece a nossa fé nos dias difíceis. E mesmo quando tudo permanecer diferente do que nós planejamos, nós continuamos firmemente em Ti. Porque nós sabemos que até o lugar que chama dor pode ser transformado com a Tua presença. Então eu declaro, Pai, que a nossa história, a história de todos que estão aqui, de todas as pessoas que passaram por essa live, eu declaro nesta manhã, Pai, que toda a dor, ela começa a cessar. Porque no meio desse processo, Cristo se apresenta e nos ensinará a permanecer firme mesmo que tudo pareça errado. Mas eu declaro que o Senhor está escrevendo um novo capítulo e essa página vai virar. E assim como o Senhor fez na vida de Jó, nós estamos aqui orando, juntos, unidos em uma só fé. Então que o Senhor torne-nos novamente próspero e que tudo em dobro o Senhor nos entregue. Tudo que perdido foi, que em dobro venha. E que tudo nessa nova fase não possa nem ser comparado a nada do que nós já vivemos. Que o Senhor nos abençoe. Assim como o Senhor fez com Jó, Pai, vira esse cenário, vira e muda essa situação, repreenda essa tribulação, esse cativeiro, muda a nossa história nessa manhã, Pai, e nos leva a viver aquilo que o Senhor já preparou, porque nós escolhemos continuar orando, nós escolhemos continuar crendo, nós escolhemos continuar depositando a nossa esperança no Senhor, continuamos caminhando com fé. Às vezes a fé é 1%, mas nós estamos aqui continuando. Porque nós sabemos, Pai, que a mudança já está vindo. Porque Jesus chegou. Jesus chegou no cenário. E a vitória já é nossa. Porque Jesus chegou.
E é isso que nós declaramos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu só quero finalizar a live com uma pequena frase, eu quero que você guarde no seu coração. Deus, ele não perdeu o controle. E ele está. Nesta manhã, daqui a pouco você vai tirar um tempinho para você orar no seu individual. E saiba que enquanto você estiver orando, Deus estará preparando um recomeço com tudo e dobro. Porque há uma história nova para você chegar, para você viver. E o que perdido foi não vai nem ser comparado à glória que há de vir. E a vitória, essa já é sua. Em nome de Jesus. Amém? Então que Deus abençoe vocês. Eu encerro a nossa live aqui. Obrigada pelos presentes. Obrigada pela sua presença. Hoje à noite, às 10 horas da noite, nós temos oração. Então, caso você queira orar, 10 horas nós teremos oração. Amém? E eu volto com vocês para o nosso próximo devocional, que é esse momento onde Deus fala conosco, dia 16. Então, se você quiser, dá uma passadinha aqui dia 16. Dia 16, às 5h40 da manhã, nós estaremos aqui para mais um devocional Manhã com Deus. E todos os dias de noite, às 10 horas, nós temos oração. Ju, tá tudo travado na minha vida, então bora orar, porque a oração tem poder. Já orou e tudo mudou. Às vezes o que a gente precisa é dar só um passinho da oração.